Por mais de 2000 anos, uma comunidade esquecida manteve as tradições de uma fé antiga. Como todos os outros judeus, a comunidade Lemba do sul da África são estritos monoteístas. Eles celebram a lua nova e mantêm kosher. Eles circuncidam os meninos e observam o Shabat. Como todos os judeus, eles passaram sua história entre gerações. Uma história de exílio e diáspora, perseguição e resiliência. É a história de uma fé que os sustentou ao longo de séculos de isolamento. Os judeus Lemba sempre souberam quem eles são, mas a comunidade judaica em geral não sabia. O encontro entre os dois grupos revelou, para a surpresa dos outros judeus, a existência dos Lembas. Com a surpresa veio o ceticismo. Como a comunidade judaica Lemba se desconectou tanto do restante do mundo judaico? As comunidades Lemba vivem no sul da África há séculos, mas seus vizinhos nunca os consideraram nativos do continente, sempre os vendo como transplantes estrangeiros de outro lugar. Até o nome deles refletia essa diferença. Lemba significa turbante, referindo-se à vestimenta de cabeça singular que usavam. Às vezes eram chamados de machave, ou comerciantes, referindo-se à sua ocupação como negociantes e artesãos habilidosos. Como uma minoria, os Lemba viviam à mercê dos governos locais. Eles frequentemente assumiam funções sociais essenciais, servindo a família real como curandeiros ou trabalhando com metais preciosos. É um refrão comum na história judaica. Os judeus serviam com frequência as altas camadas sociais, como médicos, financiadores, comerciantes ou artesãos, até que os poderes estabelecidos se cansavam dessa minoria teimosa que não se encaixava. Mas os judeus do mundo todo tinham pouco interesse em se encaixar. Os Lemba não eram diferentes. Eles protegiam uma tradição ancestral. A história que foi passada oralmente pelos meus antepassados, pelos meus avós, pelos meus pais, é que mais ou menos 2.500 anos atrás, descendemos dos israelitas hebreus e fugimos da Judéia, escapando do cativeiro babilônico, e nos estabelecemos em uma cidade chamada Sena, no Iêmen. E ao nos estabelecermos lá, estávamos fugindo de mais guerras e tumultos, então migramos para a África. Distantes de sua antiga pátria, mantiveram suas tradições bíblicas. Eles abatiam os animais conforme a lei da Torá e separavam rigorosamente carne de leite. Eles não comiam animais não kosher como porcos ou ratos. Em viagens longas, eles levavam suas próprias galinhas para evitar o risco de comer alimentos abatidos inadequadamente. Alguns Lemba são tão rigorosos sobre as leis kosher que evitam comer até mesmo na casa de parentes. Você ainda encontra pessoas que, ao visitar quartos de parentes, não são Lemba devido a seus casamentos. Eles levariam seus próprios utensílios. Eles não querem acabar comendo comida que foi cozida em algo que é usado para cozinhar a comida que eles não têm permissão para comer. A aderência aos costumes judaicos não termina aí. Os Lemba seguem o calendário judaico lunisolar, observando a lua nova mensalmente e celebrando o ano novo no outono. Eles descansam no Shabat. Eles oram a um único Deus. Em outras palavras, eles mantêm as tradições e rituais que os judeus prezam há milênios. Assim como esses costumes diferenciam os judeus na Europa, norte da África e sudoeste da Ásia, eles também distinguem os Lemba das comunidades ao seu redor. As pessoas da comunidade local que não eram do povo Lemba queriam que os Lembas se assimilassem ao seu modo de vida. No entanto, os Lembas nunca se sentiram confortáveis com isso, pois entraria em conflito com sua forma de agir. Leis de raiz monetária, mais casamentos entre os locais e os judeus Lemba. Então sempre teve essa luta para manter essa identidade em um ambiente muito hostil. E em grande parte teve sucesso. Se os Lemba praticam o judaísmo há milênios, por que eles ficaram tão isolados de outros judeus? Essa desconexão não se explica somente pela geografia. Afinal, há dezenas de milhares de judeus na África do Sul, principalmente descendentes de lituanos que chegaram durante a Corrida do Ouro. Por que essas comunidades não se conectaram? Para responder isso, é necessário conhecer um pouco sobre a África do Sul. A África do Sul se denomina a Nação Arco-Íris, uma orgulhosa e diversificada coalizão de pessoas de todas as origens. Uma nação arco-íris em paz consigo mesma e com o mundo. Isso inclui judeus, alguns dos quais podem parecer familiares. Mas por décadas, a nação arco-íris não foi um arco-íris de forma alguma. Era um estado de apartheid que segregava e controlava pessoas de raça mista, indianos e descendentes africanos, encaixando-os em uma rígida hierarquia racial.
Os brancos estavam no topo, e as pessoas negras, ou seja, a maioria da população da África do Sul, estavam no extremo fundo. A vida fácil está do lado branco da barra de cores, e a vida difícil, com muito poucas exceções, está do lado escuro. Na África do Sul do Apartheid, sua raça era o seu destino. Sua educação e cidade natal determinavam com quem você poderia se casar e a quais serviços sociais tinha acesso. Relacionamentos interraciais eram um crime. Era proibido atravessar as categorias raciais para construir conexões genuínas com pessoas de outra raça. Nem mesmo se compartilhassem algo muito mais profundo. E assim, os Lemba, judeus que praticaram o judaísmo bíblico por séculos, foram designados como negros e separados dos judeus Ashkenazi da África do Sul, que o governo classificou como brancos. É por isso que nossos companheiros judeus dentro da comunidade branca não sabiam sobre nós. A única vez que eles teriam interação com pessoas negras é quando as contratavam para vir e trabalhar em suas casas como empregadas e ajudantes ou jardineiros ou em escritórios. Você não teve a oportunidade de viver juntos, de se conhecerem, de conhecer o modo cultural de viver. Essas políticas colocaram os judeus Lemba em uma situação profana difícil. Eram muito judeus para os africanos nativos, muito negros para serem considerados judeus. Tentativas de sair das limitações de uma caixa demográfica eram recebidas com confusão e desprezo. Quando criança, ao preencher formulários escolares, Pomudzo não se identificava como negra ou branca. Como muitos judeus no mundo, insegura de seu lugar, ela escolheu a única categoria que parecia ampla o suficiente para incluí-la: outra. O professor questionou a aluna sobre sua escolha, mencionando sua cor de pele. Eu falei que não sou apenas negra. Sim, sou negra. E eu sou africana, sim, mas isso não define totalmente quem eu sou. E eu sempre dizia, eu sou judia. Me disseram, não, você não pode ser. E isso sempre me intrigou. Eu disse como alguém pode me dizer, não, eu não sou o que sou. Não é fácil ter sua identidade definida por um estranho, mas é pior ainda tê-la desconsiderada pelo seu próprio povo. Quando a comunidade judaica descobriu sobre os Lemba, muitos ficaram céticos. Alguns exigiram prova da judaicidade dos Lemba. Outros os romantizaram como uma tribo perdida. Lemba se opôs a esse rótulo. Como podem estar perdidos se sua história oral ancestral os situa entre os demais judeus? A palavra perdido implica que eles abandonaram seu judaísmo. Mas eles têm praticado o judaísmo o tempo todo. E se alguém duvida de suas origens, eles têm as provas genéticas. Confiar em testes de DNA é complicado. Nossos genes estão longe de ser a única coisa que nos faz judeus. É interessante ver narrativas antigas se alinharem com evidências de DNA, a mesma história escrita no código genético. E no caso dos Lemba, a evidência era fascinante. Tudo começou com alguns ativistas dos Lemba. O sistema de apartheid era extremamente cruel, concedendo poder limitado a algumas comunidades africanas indígenas. Porém, quando os Lemba pediram reconhecimento como uma comunidade africana distinta, o governo rejeitou suas reivindicações. Mais uma vez, eram judeus demais para serem considerados africanos nativos, e africanos demais para serem vistos como judeus plenos. Mas por séculos, os Lemba se recusaram a deixar que outros os definissem. Eles jamais permitiriam que o governo do apartheid definisse suas identidades. Ativistas Lemba contaram sua história para qualquer um que quisesse ouvir. Eventualmente, pesquisadores sugeriram que eles usassem a ciência para resolver a questão definitivamente. Os Lemba concordaram em fornecer amostras de DNA para estudos comparativos com outras populações judaicas. E os pesquisadores encontraram algo empolgante. Os Lemba não eram apenas descendentes de judeus. Eles tinham um marcador genético distinto encontrado apenas nos Kohanim, também conhecidos como judeus da casta sacerdotal. É tão distinto que apenas um pequeno subgrupo de homens judeus o carregam, incluindo os Lemba. Uma das clãs dos Lemba, os Buba, era suposto ser o tipo de clã sacerdotal. E aqueles do clã Buba tinham a mesma assinatura que encontramos em sacerdotes do mundo todo, tanto em Ashkenazi quanto em Sefardita. E essa foi uma descoberta muito emocionante. Até agora, havia dados que pareciam empurrar as coisas numa direção que não era de todo inconsistente com a tradição oral dos Lemba. Foi uma descoberta incrível, mas que levantou mais perguntas do que respostas. Se os Lemba descendem dos sacerdotes judeus, por que eles não são chamados de Kohanim, como os outros sacerdotes judeus?
Por que os judeus Lemba não possuem rolos da Torá ou falam hebraico? Por que as comunidades Lemba sacrificam um cordeiro na Páscoa em vez de fazer um seder? Tudo isso remonta ao isolamento deles. O judaísmo é uma religião altamente comunitária. Nós precisamos uns dos outros. Durante milênios, os Lemba foram isolados de outros judeus. Apesar de sua feroz recusa em se assimilar, eles adotaram algumas características de suas comunidades vizinhas, assim como outros judeus ao redor do mundo. Lembre-se, os Lemba eram uma minoria sob grande pressão de seus vizinhos. Eles resistiram, mas certas tradições se perderam. Nesse aspecto, não diferem de outras comunidades judaicas forçadas a se adaptar ao ambiente. Por milhares de anos, eles desafiaram seu isolamento para manter práticas que outras comunidades judaicas perderam, como sacrificar um cordeiro na Páscoa. O isolamento se tornou sua força. Apesar de algumas tradições terem sido abandonadas, os Lemba em si não se perderam. Essa narrativa é profundamente dolorosa para muitos Lemba. Honestamente, é também uma falta de conhecimento e de não querer se queimar. Acho que porque eles não querem gastar o tempo para entender completamente nossa história, nosso sofrimento, nossa história. Acho que também se torna mais difícil porque nossa história é transmitida oralmente. Nenhuma comunidade judaica existe no vácuo. Todos nós fomos moldados por forças externas, ora para melhor, ora para pior. Devido à nossa complicada história de discriminação racial, você tinha essa separação do grupo que sempre fez parte integral da comunidade mais ampla, mas não era conhecido ou foi esquecido. Quando perceberam que tinham primos em seus próprios quintais, foi quando começaram a se abrir. É um processo gradual, mas eles passaram a aceitar que não somos os únicos judeus nesta parte do mundo. Nós temos nossos primos que têm um tom de pele mais escuro. Mas o trajeto rumo ao reconhecimento geral foi conturbado, no mínimo. Todos os homens Lemba são filhos de homens Lemba anteriores, mas as mulheres Lemba podem vir de qualquer lugar e podem se juntar ao clã Lemba. Clã! E mais uma vez, isso sublinha o fato de que, pelo status rabínico, os Lemba não podem ser judeus porque não têm descendência matrilinear. Apesar disso, os judeus Lemba mantêm sua tradição milenar. Eles têm evidências de DNA. Eles exigem que mulheres não Lemba se convertam para a comunidade. Então por que essas conversões não foram consideradas válidas? Por que o DNA e a história delas não bastaram? Essa questão não é exclusiva dos judeus Lemba. Ela foi feita sobre muitas comunidades judaicas isoladas, desde os Igbo até os judeus de Kaifeng e os Bnei Israel da Índia, e não há consenso sobre quem determina se alguém é judeu. Seria a própria comunidade? Seriam os historiadores, geneticistas, rabinos? O Estado judeu tem leis de cidadania que dependem da comprovação da ascendência judaica. O debate continua, e embora nem todos os judeus concordem com a resposta, devemos partir da aceitação e respeito. Como outras comunidades judaicas, os judeus Lemba resistiram às tentativas de apagar sua identidade singular. Agora é o trabalho da comunidade judaica mais ampla entender a história, as tradições e a força inabalável dos Lemba.